Boa noite, aqui é Carlos Gonçalves em mais um episódio do podcast Soltando o Verbo. E hoje nós vamos falar sobre como conciliar maternidade e vida profissional. Provavelmente você já passou por uma situação semelhante ou conhece alguém que já passou por uma situação semelhante a esta. Então, se você se enquadra em uma dessas situações, é sua obrigação compartilhar este vídeo com mais pessoas, já fazer a sua inscrição, ativar o sininho, deixar o seu like, deixar o seu comentário, para que a plataforma possa distribuir para mais e mais pessoas. E nesta noite, quem vai nos ajudar a entender e compreender um pouco mais sobre este assunto é a Priscila. Seja bem-vinda, Priscila. Muito obrigada. Também está com a gente a Vânia. A Vânia já é de casa, figurinha marcada, e hoje nós vamos bater mais uma vez a visualização, depois ela e Martinelli entram num consenso entre os dois. Não vou aqui de forma alguma criar rivalidade entre os dois, mas essa rivalidade, você sabe. Então ajuda a gente aí compartilhando para quebrar esse recorde, hein? Priscila, e aí? Quando você descobriu que estava grávida, já trabalhava? Sim, já trabalhava. E aí, como que foi? Eu sempre quis ser mãe, mas não sabia qual momento, né, seria o ideal, iria acontecer. Então, quando eu descobri, porque a gente fala que a gente nunca está preparado, mesmo que a gente queira. Então, preparar nunca está preparado. Então, quando eu descobri, foi um pouco de choque, assim, a gente no início, eu e minha esposa nem acreditamos, né, no início, que era verdade, mas depois a gente ficou muito feliz, né, e recebeu esse presente de Deus, e comecei, né, a questão da profissão, a planejar, né, algumas mudanças na rotina ali. Porque antes eu estava em um momento de muita correria em torno, né, da busca profissional, de estudo além do trabalho, de estudo para o concurso. E eu decidi por um instante, por alguns meses, me dedicar a essa questão da maternidade, a me preparar para a chegada da minha filha. Entendi. E isso foi bem tranquilo, bem sossegado. A questão da gestação quase não gera nenhum transtorno para a mulher, não é assim? Não é bem natural? A gravidez para mim foi maravilhosa. Eu me sentia linda, saudável, muito plena e capaz de conquistar o que eu quisesse. Eu me dediquei muito na minha profissão também. Eu tinha acabado de assumir um cargo de advogada no departamento jurídico, né? De uma autarquia previdenciária da nossa cidade, do IPREM. Então, eu me dediquei muito à profissão ali naquele momento, mas também, né, nas horas vagas, me dediquei a entender o que estava acontecendo, que eu ia ter que esperar uma bebê ali, a comprar umas roupinhas para me distrair, né? Mas, por hora, foi tudo ótimo, muito tranquilo, me cuidei, fiz atividade física, continuei estudando, nas horas vagas. Mas, assim, por um momento foi mais que a gente tem que aceitar, né? Aceitar aquele tempo ali de gerar um bebê. Então, a gente também não pode ficar muito em cima do profissional naquele momento. É difícil aceitar, às vezes. Entendi. E, Vânia, como é que foi? A nossa gestação, né, minha do Martinelli, foi algo também muito esperado, foi algo que a gente buscava há muitos anos. Eu falo assim que foi um milagre, né? A Pâmela na nossa vida é um presente também, é um milagre. E quando eu descobri daquela expectativa, eu fiquei anos tentando engravidar. Foi muito interessante. Quando eu descobri a gestação, deu aquele misto de emoção, né? Não sei se com você foi assim, felicidade, medo, pavor, euforia, aquele tanto, nossa, agora aconteceu de verdade, agora eu tenho um ser que eu tenho que cuidar pro resto da minha vida, tem um ser que vai ser responsabilidade para mim, porque mesmo sendo adulto, você tem filho casado, né, não deixou de ser filho, não deixou de ter preocupação, né? Exatamente. Mas foi algo assim, maravilhoso. Teve as mudanças de hormônio, né, as mudanças de humores durante essa gestação, mas também continuei trabalhando normal, eu trabalhava na época em 2 escolas, e a rotina ficou normal, continuou ainda firminho, ainda trabalhando e gerando. Maravilha. E depois do retorno, porque aí você tirou licença maternidade, ficou um período em casa, curtindo a bebezinha, e aí precisou retornar. E aí como que foi esse processo? Foi maravilhoso.
Porque ao mesmo tempo que é muito, assim, o bebê é muito esperado e a gente, depois do momento que você descobre que tá grávida, né, embora seja um choque inicial, depois que você descobre, você quer ver a carinha do bebê ali, mas quando nasce, a gente dá de cara com a realidade, né? Sim. E a realidade, às vezes, ela é um pouco cruel. Às vezes a gente vai se sentir sozinha, vai se sentir incapaz. Por mais que você seja capaz no dia a dia profissional, você tem um bebê e ninguém te ensina a ser pai, a ser mãe. A gente não tem uma aula na escola A como gente ser acha mãe. que sabe, né? A gente acha que tá preparado, que sabe. A gente vai descobrir mesmo na hora que o serzinho tá ali no colo, né? Não tem um manual. Não vem tem. com o manual, então é uma responsabilidade ali tão grande. E quando a Diana nasceu, ela não dormia muito, então eu dormia muito pouco. A privação do sono estava um pouco complicada. Eu não tive rede de apoio, então foi um período assim. No início foi muito difícil, depois foi ficando gostoso e teve uma época que eu queria muito voltar a trabalhar. Por um instante, eu quase abri mão, né, de um mês de licença maternidade, porque eu já estava um pouco cansada de ficar em casa só cuidando do bebê. Eu sentia, por mais que meu trabalho fosse até árduo, né, fazer vários afazeres domésticos com a bebê, porque a gente tem que fazer naquele momento. Eu queria mais, eu queria voltar à minha profissão, eu queria ver problemas que não fossem os meus, lidar com pessoas diferentes, histórias diferentes. E então foi um momento assim que eu pensei, nossa, eu preciso voltar a trabalhar. Mas, por outro lado, conversando com meu esposo na época, ele ainda disse, não, tem que aproveitar, a gente tem que viver esse momento, né? Vamos aproveitar. E eu acabei aceitando e levando de uma forma muito leve, que eu estava em casa com a minha bebê, porque a gente não pode só pensar também na correria. A vida se tornou muito corrida. Depois de adulto, parece que o relógio, ele Anda mais rápido, né? anda mais rápido. E a gente tem que parar e respirar, olhar às vezes pro sorriso do próprio filho da gente, que a gente não vê, né? Mas E foi maravilhoso depois do final, quando eu aceitei. E aí eu aceitei, fiquei lá com ela, mas também quando eu voltei foi só alegria. eu falo, pra mim foi ao contrário, eu voltei chorando a trabalhar, gente. Eu ia chorando, voltava chorando. Vendo aqui, porque assim, a vantagem que eu tive quando eu voltei a trabalhar é que o Martinelli trabalhava em casa. Sim. Então eu não precisei mandar ela pra creche, pra escola, nada. Ela ficava junto com o pai. Mas quem que viu os primeiros passos, as primeiras palavras, tudo foi ele, né? A primeira papinha quem deu foi ele. Então foram os momentos que eu perdi que a gente não volta mais atrás, né? Então fala assim que nesses pontos aí eu fiquei triste de ter que voltar a trabalhar. E a licença do servidor público é 6 meses, né? Então a gente ficou 6 meses em casa. Eu tinha opção ainda de voltar. Eu acabei voltando também um pouco antes, que eu tive a opção de tirar as férias. Uhum. Porque como eu sou professora, nossas férias é em janeiro, e nem em janeiro eu estava em licença maternidade. Então eu poderia ter voltado em junho ou voltado em maio, né? Minha licença acabava em maio. Não, eu preferi voltar em maio, perder esse mês, porque também eu estava com saudade daquele momento, porque igual a gente estava conversando agora há pouco, né? De trabalhar no que gosta é outra coisa, né? Sim. E eu amo escola, aquele ambiente e tal. Não via a hora de voltar, de abraçar as crianças, de ter aquele momento gostoso. Ao mesmo tempo que eu queria ficar em casa, eu queria estar no serviço. Então foi um conflito dentro de mim muito difícil. E às vezes a mulher acaba até se sentindo culpada, porque ela pensa assim, eu quero tanto trabalhar, mas com quem que eu vou deixar meu filho? Às vezes a pessoa vai ter que deixar numa escolinha. No meu caso, embora eu não tenha contato com rede de apoio no início, porque assim, meus pais sempre estiveram disponíveis para me ajudar, mas no início eu optei por estar eu, meu esposo e minha filha. Perfeito. Quando eu voltei da licença, eu contei com o apoio dos meus pais para ficar com ela. Então, a minha mãe ficava com ela. Isso me passou uma segurança muito grande para mim poder trabalhar. Então, eu acho que por isso que eu me senti tão bem em voltar. Segura. Porque, apesar de a minha filha estar longe de mim durante o dia, eu sabia que ela estava muito bem cuidada. E isso foi um ponto ali principal, eu acho, um ponto-chave para eu me sentir realizada voltando a trabalhar.
Entendi. E o esposo ajudava no processo? Meu esposo sempre foi presente. Se tem um conselho para quem deseja, sonha em ter filho, é ter um relacionamento bacana antes. Não só porque a pessoa é casada num papel ou casou na igreja, ou seja, o que for, que ela às vezes tem um projeto conjunto de criar uma criança. Então a pessoa tem que querer aquilo para ela estar presente, os dois querer. Então, assim, foi uma alegria muito grande quando a gente, né, descobriu que íamos ter uma menina. E quando ela nasceu, meu esposo sempre foi presente. É um pai muito presente, é um pai maravilhoso. Babão? Ele é um pai babão maravilhoso, incrível. Tá até inchado ali no canto, ó. Mas a gente vai ter que pedir para ele sair aqui do estúdio, porque o ego dele vai inflando e ele vai ter que ficar lá na rua. Mas é um processo, assim, de confiança também, de você ter alguém do seu lado, né? Porque não é só você ter o filho também dentro de um relacionamento. Tem que ser uma pessoa que tá ali contigo, né? Claro que nem sempre isso vai ser possível. Às vezes as pessoas têm filho fora do casamento. Não existe certo, não existe errado, cada um tem seus valores, e a partir do momento que a pessoa descobre que está grávida, mesmo que a mulher ela não tenha um parceiro, né, porque às vezes, como eu falei do meu esposo presente, alguém se sinta mal ouvindo, mas assim, mesmo que a mulher não tenha alguém presente, ela tem que ficar muito agradecida, porque só as mulheres têm a capacidade, né, de gerar uma vida. Então, ser grata por esse momento, viver contente em qualquer situação e dar carinho para a criança, porque o trabalho, às vezes a gente pode dar uma pausa na carreira, a gente pode respirar um pouco, não parar, mas mudar um pouco do foco do trabalho, talvez fazer uma coisa um pouco mais que te aproxime mais de trabalho em casa, em home office, algo nesse sentido, mas o tempo com o filho, ele vai passar. E se a gente não aproveita, é muito rápido. Já ouvi dizer vários textos falando que são 13 verões. Logo vai ser adolescente, logo vai embora. E essa dificuldade que a gente tem inicial, ela vai passar. Tem uma frase que ficou na minha cabeça, vai passar, vai passar. E é verdade mesmo, são fases, né? Hoje mesmo, agora à tarde, eu fui pegar a menina no colo, aquele peso, aquele enorme, eu falei assim, gente, esses dias atrás cabia aqui, ó, eu pegava ela no antebraço, como que passou rápido. E a gente tem que viver cada etapa. A sua tá com 1 ano? 1 ano e 9 meses. Então, assim, aproveita, essa fase é muito gostosa, né? O Carlinhos tá com o netinho, vivendo isso agora como avó, né? Gente, é bom demais. Então, são fases que a gente tem que aproveitar. Hoje a minha tá numa fase diferente, ainda numa quase pré-adolescência, né? Na nossa pré-aborrecência, porque hoje eu tô entendendo essa frase, essa palavra, né? Que só que são fases, né? E vai passar. Vai passar. E tem uma coisa que eu acho muito importante quando a gente tem filho para conciliar com o trabalho, é saber ter essa questão da confiança. Se eu deixo com os avós, no momento que está lá, confiar que eles estão bem cuidados e focar no trabalho. Não misturar problemas que a gente tem em casa com a profissão. Se eu deixo numa escola, confiar que está na escola. Não ficar enviando mensagem, perguntando, questionando, porque a gente tem que separar as coisas. Uma preocupação aqui, outra ali, tudo bem. Mas a gente, de maneira alguma, pode deixar que uma criança inocente que não pediu para vir ao mundo seja um motivo para a gente virar e falar para o chefe, para o colega de trabalho ou para quem quer que seja. Nossa, tô no celular porque eu estou com meu filho, tô com problema com meu filho, não sei o que. Não. Nosso trabalho é nosso trabalho, nosso filho é nosso filho. Então, se estamos no trabalho, tive problemas pessoais, ok. Mas não deixar essa preocupação excessiva prejudicar o desenvolvimento ali, o desempenho. Por exemplo, eu sou responsável pelo departamento jurídico, eu tenho processos, eu não posso perder meus prazos processuais. Então, eu não posso ficar com a cabeça em casa, com a cabeça na minha filha, agora ela está na escolinha, eu não posso ficar com a cabeça lá, ai, como ela está comendo, não está. Naquele momento que eu estou trabalhando, o foco tem que ser o trabalho.
Eu vejo isso no trabalho e escola, né? Então, eu Uhum. vejo os pais o tempo todo mandando mensagem. Eu falei assim, gente, confia. Eu falo isso, né? Confia que está num ambiente tranquilo, com outras crianças, com adultos, se alimentando. Então, assim, o que você falou, que você ressaltou, é muito importante para os pais, para as mães que estão assistindo, né? Ter essa confiança. Eu vi até um vídeo no Instagram, hoje mesmo, hoje ou ontem, de uma avó reclamando da filha, porque ela queria viajar, queria ter um tempo de descanso, aí deixou as crianças com o pai. Com o pai e com a mãe. Só que de tempo então ficava ligando, mandando mensagem: como que tá? Como que tá? Aí ele fez um vídeo assim, bravo. Como que tá? Como que tá? Como assim? Como que tá? Se deixou comigo, confie que ele está bem, senão você não tinha deixado. E é exatamente o que você disse mesmo, é confiar e trabalhar, né? Porque não tem como, a gente tem que voltar à rotina. A criança não pode ser aquele peso de que, agora eu não vou conseguir fazer mais nada. Eu falo muito isso com muitas amigas minhas que estão grávidas: ó, não deixa a criança fazer a tua rotina. Quem faz a rotina é o adulto. Exatamente. A criança que tem que, a criança chegou depois. A criança tem que adaptar a sua rotina. Não ao contrário, a criança não pode vir beber já dominando a casa, não é assim, né? Ou chama, né, o reizinho, a rainha da casa, né? A criança vai crescer entendendo aquele título e muitas vezes fazendo jus através das atitudes. E aí depois, quando tá maior, aí quer tirar a coroa de cima da cabeça. E eu vou dar o meu pitaco. Carlinhos, vou ter que dar o meu pitaco também. Participe aí, ó. Eu concordo com você, Vânia. Até acho que eu conversei com você semana passada sobre isso. É que o que acontece? Às vezes os pais ficam dominados pelos filhos, não tem mais vida social. O filho tem que dormir mais cedo, não pode receber ninguém em casa. Entendeu? É desse jeito. Bom, eu concordo com a Vânia. Então, lá em casa acontecia da seguinte maneira. Criança adora fazer graça quando tem plateia. Nossa. Com certeza. E a plateia é quem? A visita. Eu chegava pros dois, tem uma diferença de idade de quase 7 anos, um do outro, e aí chegava conversando, sorrindo. Olha, a visita vai embora, você não. É verdade. Mas bem tranquilo. As pessoas nem percebiam, tá? Mas eu ficava imaginando eles processando aquela informação. Sabe, a visita vai embora, eu não. O que ele quis dizer com isso, né? A visita vai indo embora, tchau, visita! Ó, eu não, porque eu não sou visita. Eu fico, ele também não é visita, ele fica... Então a bronca vai rolar. Entendi. Certo. Uma outra situação também legal que eu me lembro, sabe? O Thales, ele devia ter uns 7 anos mais ou menos, e eu acho que aquele resquício do homem pré-histórico de rabiscar a caverna, olhou a sala, nossa, que cavernão, e tá lá rabiscando a parede. Aí cheguei, Thales, quem rabiscou a parede? Ele, foi o Luan. Luan, o cachorro poodle que a gente tinha. Eu fiquei imaginando, Vânia, o poodle segurando um lápis, olhando para um lado, olhando para o outro, assim, sabe, rabiscando a parede lá. Aí eu falei para ele, então tá, já que você não cuidou do cachorro e deixou ele rabiscar a parede, pega a buchinha e vai limpar a parede. Tem mãe que raspa a cabeça da cara da criança até sangrar, né? Depois dá mais trabalho tirar o sangue da parede do que... Tempos depois, acho que aquela maldição hereditária de rabiscar a parede tá a Ana Clara lá, rabiscando parede. Ai, meu Deus. Só que vocês, mulheres, são muito mais inteligentes que homens, né? Aí virei pra Ana Clara. Ana Clara, quem rabiscou a parede? Foi meu irmão, Thales. Acho que ela entendeu que não ia colar a história do Luan. Aí eu baixei na altura dela. Ana, nós dois sabemos que não foi o Thales, não é verdade? Ela baixou a cabecinha. Pega a buchinha e vai limpar a parede. Nunca mais. Sabe? Então, essa questão de colocar limites para a criança é muito importante. Porque hoje tá com 1 ano e 9 meses. O Bernardo tá com 1 ano e meio. Certo? E já aprendeu a fazer birra. Tá na fase da birra. Tá em pé, joelha no chão, deita no chão para começar a fazer a birra. É um processo. É um método dele para chorar. E aí ontem eu comecei a chorar, ele ficou bravo. Eu comecei a rir, ele ficou bravo. Então isso tudo tem a ver, porque você mesma diz que não tem não tem assim a criança não vem com manual de instrução, a gente não tem uma escola, você é advogada,
entrou numa faculdade, estudou, passou na OAB, tá lá certificada para exercer a sua atividade enquanto advogada. Você fez faculdade para casar? A gente não faz faculdade para Fez pós-graduação para ser mãe? Não tem. Tem um certificado ali, agora você... Não tem. É no dia a dia. O maior desafio de um ser humano é criar um filho. É mais fácil mandar um homem para a lua do que criar um filho. Exatamente. E é interessante que você que tem 2 filhos, né? Eles falam que um filho é totalmente diferente do outro, né? Totalmente. A gente ainda não teve essa experiência de Nem ter eu. um segundo, né? Mas eles falam que às vezes a gente acha que no primeiro, nossa, agora eu tô craque, tô perfeita para ser pai e mãe, né? Porque eu já tive um, aí vem o segundo totalmente diferente. Totalmente Dizem diferente. que assim, se o primeiro vem tranquilo, o segundo vem virado no giraia. E inverso, né? Se o primeiro vem aquele que sobe até pelas paredes, o segundo é tranquilo. Mais tranquilo. Eu não sei. Lá em Também casa não essa sei. teoria caiu por Carlinhos, terra. você tem que Os falar. dois é no girai. Lá em casa essa teoria caiu por terra. Ah, não é possível. Os dois vieram. E agora vem o Bernardo. O Bernardo também, sabe? Eu falei pro Thales aí, Thales, ó. Agora você tá vendo o que pai e mãe passam. Mas é interessante essa fala sua, que pai e mãe passa depois que a gente tem filho. Gente, eu lembro de todas as falas da minha mãe. Todas, e hoje eu vejo assim, gente, como que era verdade? Hoje, muitas delas eu uso com a Pamela. Eu falo assim, gente, você não é todo mundo. Aquelas falas que a gente ouvia do pai, da mãe, né? Como que são as coisas, né? Eu sempre ouvi, né? Quando você for mãe, você vai entender. E hoje, realmente, eu entendo tudo isso. Eu achava um absurdo, às vezes, quando eu via criança fazendo esse tipo de birra, que o Carlos comentou, de joelhar e se bater. E a Diana, a minha filha, ela pegou muito cedo a mania de querer fazer uma birrinha. E eu fui cortando. Ela já não tá fazendo mais. Mas assim, a criança, ela faz o que ela quer. E a gente, adulto, tem que impor os limites. Sim. A Diana tem uma mania, às vezes, de jogar comida no chão. Eu arrumo a vassourinha que eu comprei pra ela, a gente comprou uma vassourinha e fala pra ela, você vai limpar? E ela já aprendeu tanto que ela derruba as coisas no chão e começa a catar. Porque eu digo, olha, o seu pai e a sua mãe, nós não somos seus empregados. A gente vive junto, a gente não é seu empregado. Isso não pode. Porque se a gente deixar a criança, ela domina. vai dominar. Vai. Inclusive, isso até é frase bíblica, né? Eu acho que não, é pra você educar seu filho quando ele é criança, pra ele não crescer e bater na gente. Tem algo nesse sentido. Então, assim, a criança, ela tem que ter o local dela e uma rotina bem definida pelos pais, né? Isso é importante na hora que a mulher vai trabalhar fora, o pai, porque a gente não vive só em função da criança, Não. a gente divide o dia, né, com várias atividades. E a Diana, por exemplo, minha filha, a gente impôs pra ela uma rotina. Então, por mais que quando ela ainda tinha 1 mês, 2 semanas, muito novinha, ela não compreendesse, a gente costumou dormir ela sempre no mesmo horário, tomar banho no mesmo horário, despertar no mesmo horário. No início não dava certo, isso é um fato, né? Não vai dar certo, Lógico. mas tentávamos. E até chegar num ponto em que ela já sabe a rotina dela, então ela quer aquela rotina. Então, isso é muito importante pro casal conseguir passar tempo junto, para a família conseguir evoluir profissionalmente, caso a pessoa queira continuar os estudos ou caso a pessoa queira empreender. Então, a pessoa tem que colocar uma rotina ali na criança para que ela consiga viver, ter uma maternidade, uma paternidade feliz, realizada. Que a paternidade, a maternidade, que a mulher não sinta como um fardo, uma coisa muito pesada, que a mulher consiga fazer coisas além de ser mãe. Porque ser mãe é incrível, mas também é incrível você ser uma mãe que conquistou seus sonhos. Sim, com certeza. E a rotina é muito importante, né? Você comentou da rotina. O bom da escola é isso. A criança cria uma rotina do horário da alimentação, o horário do soninho, o horário do brincar, do guardar o brinquedo. Então, essa rotina é muito importante para eles desde pequeno. Trabalhar realmente a rotina ali desde do seu primeiro ano de vida, porque isso daí vai permanecer, vai virar algo apto para a criança, né? Quando começar a fase de estudos, ela vai ter essa rotina toda trabalhada, toda regradinha, ela vai ficar mais fácil até para os estudos dela. Falando em facilidade, Carlinho, vamos faturar. Vamos. Ó, nós estamos falando aqui sobre como conciliar maternidade e vida profissional. E aí, normalmente, você fica, inclusive, sem tempo para cozinhar.
E aí deixa o maridão sem comida, você também fica sem comida, às vezes até a criança fica sem comida, salvo quando ainda está sendo amamentada. Para evitar esse tipo de situação é que existe a Fit Mineira, onde existe a alimentação balanceada, é feito de acordo com a sua necessidade, não é aquela comida chata que você come uma vez e nunca mais quer ver, tipo dieta. Existe até a dieta daquela bolacha maizena. Você perde 10 quilos em um mês, mas só pode comer a bolacha maizena. Ou seja, no primeiro dia você vai comer 3 pacotes da bolacha maizena. No segundo dia você não aguenta nem ver mais a bolacha maizena. Por isso que você perde peso. Mas no caso da Fit Mineira não. Você é alimentado de acordo com a necessidade nutricional, inclusive. Tem sabor, tem tempero e tem, conforme foi falado aqui também, a dinâmica de ter sido feito com carinho. Então você consegue ter mais essa ferramenta para ajudar você a conciliar maternidade com a sua vida profissional. Pensou em marmita? Fit Mineira. Marcela vai ter um prazer em atender você. E o telefone está aí na sua telinha. Mas e aí? A questão maternidade e vida profissional. No seu caso, você é uma pessoa iluminada em que seu esposo tem um restaurante. Você não tem essa dificuldade de cozinhar. Mas caso você precisasse cozinhar, como lidar com mais essa situação? A criança, a vida profissional e agora usei a cozinha, mas os afazeres domésticos. A vida dentro de casa. Lavar roupa, passar roupa, cuidar do esposo e vice-versa. E aí, Priscila? Então, a minha família é muito abençoada por Deus, né? Graças a Deus, meu esposo tem um restaurante maravilhoso na cidade, um mineirinho. Já deixa aí o endereço aí, aproveita. Tem uma unidade na Rua Silvano Brandão e é uma unidade na Comendador. A comida é maravilhosa, eu como lá todo dia e não é por causa que eu como lá todo dia, de verdade. Tem muita salada, muita proteína, muita comida temperada, ó, uma delícia. A marmita dá pra almoçar e jantar. De tão grande que é, mesmo pequena. Mas, graças a Deus, somos iluminados. Segura ele, Carlinhos. Tá voando aqui, ó. O marido dela, ó. Segura. Tá. O povo quer saber, quando você come lá, você paga? Olha, no início, quando eu só namorava, eu pagava. Eu não aceitava comer sem pagar. Só que hoje, a gente tem uma dinâmica que é o seguinte. Eu sou responsável pela limpeza da casa. E a nossa casa não é uma casa pequena. E como eu sou responsável pela limpeza da casa, meu esposo é responsável por prover nosso alimento. O nosso almoço e nossa janta. Maravilha! Sim, a gente é uma equipe, né? Então, eu acredito nisso também. A gente tem que ser uma equipe para a gente conseguir conciliar a minha profissão, a profissão dele, os cuidados com a nossa filha. E a gente é uma equipe, só que embora a gente tenha esse privilégio, né, de não ter que cozinhar o almoço e a janta, por outro lado, a gente tem um planejamento ali. Todo domingo a gente vai estar passando no supermercado, porque a gente tem uma bebê em casa, né, que já tá quase uma menininha, né? Mas a gente também tem as nossas refeições, né, o café da manhã, o café da tarde. Sim. Então a gente acaba cozinhando sim um pouco. Todo dia, às 5h20 da manhã, exatamente, eu preparo as frutas da minha filha. Então, eu pico ali as frutas, eu gosto de picar no dia. Então, eu pico a fruta para ela comer de manhã. Eu cozinho o ovo para ela levar para a escola, cozido do dia, certinho. Eu pico a fruta da tarde, depois eu faço a minha alimentação. Fica uma louça ali, inclusive, a gente acaba lavando à tarde. Também, quando a gente retorna, eu faço um suco para ela. Aos finais de semana, eu gosto de cozinhar. Eu gosto muito. Mas no dia a dia eu conto com essa facilidade. Mas eu não contava antes, né, de casar. Quando eu morava com os meus pais, a gente sempre preparou nossa comida. Então, se eu não tivesse esse privilégio, é um privilégio, né? Sim. Se eu não tivesse, eu iria fazer da seguinte forma. Eu não acho que, assim, cada pessoa tem o seu jeito de fazer, mas é uma dica. Eu iria cozinhar tudo no final de semana, porque quando a gente tem filho é uma rotina corrida. Eu iria cozinhar, congelar e aquecendo. Eu não vejo problema com isso. Sim. No período de faculdade eu cheguei a comer marmita fria, porque quando eu comecei a fazer estágio,
eu ia de carona com as pessoas. Então, assim, eu não tenho frescura. Eu só acho que a gente tem que prover uma alimentação ali com bastante nutrientes quando a gente tem filho. Pra gente dar conta, né, do dia a dia de trabalho. Sim, E sim. pra criança ter saúde também. Então, cozinhar, assim, cozinha tudo num dia ali, deixa congeladinho. Isso não é desculpa pra gente alimentar mal, nem encher a família e a criança, principalmente, né, de comida rápida, de iFood. Isso não é desculpa. Não, A exato. gente tem que se planejar. Mas é corrido, né? Porque a gente não é só mãe, né? Nós somos mãe, somos esposa, dona de casa, Exatamente. trabalho, é tudo, né? E é uma rotina difícil. O homem, por mais que ajude a gente, ainda sobrecarrega muita coisa para a mulher, né? Porque eu vejo lá em casa. Agora, quando a gente chega em casa, depois aqui do serviço, botar a Felipe pra dormir, igual esses dias atrás mesmo, meu marido falou assim, vai tomar banho? Eu falei assim, bem, o dia que a esposa, a mãe, for a primeira a tomar banho nessa casa, o mundo vai acabar, Jesus vai voltar. Porque é muito difícil a mulher ser a primeira a tomar banho, a primeira a comer, sempre a última, né? Ali em casa eu sou a última a tomar banho, a última a comer, a última a deitar. Então, assim, é uma rotina que se a gente não tiver um preparo, uma rotina boa, a gente não dá conta. É sofrido mesmo. Agora, a gente cuidar da casa lá em casa, assim, eu consigo cuidar da casa final de semana. Meio de semana é muito. Eu falo assim, nossa casa é pra dormir. É tomar banho e dormir, né? Porque a gente fica o dia inteiro aqui na agência. Correria o tempo todo, é Pamela na escola, é inglês, é isso, é aquilo. Quando a gente chega à noite, já tá destruído, né? É tomar banho e cama. Aí, final de semana também. Eu acho que eu não sou muito de cozinhar, não. Vou assumir aqui. Meu marido tá ali, tá vendo? Nossa, eu não sou muito fã de cozinhar. E o não. marido dela está assim, ó. Eles compram, o Carlinhos, ele só come lá na Fit Mineira. Aí, ó. Aqui a Agora tem gente que começar no Mineirinho. Aí, É, ó. Mineirinho agora. Aí, ó. de segunda a sexta a gente é a Fit Mineira. Aí o Fit Mineira é gostoso por causa disso, que ela traz a marmita da semana inteira pra gente, a gente guarda no congelador e todos os dias cada um escolhe essa marmitinha ali, seu gosto, né? Uhum. Tudo do seu gosto. Esquenta no micro-ondas e come. Mas final de semana ele gosta, o marido gosta. Eu quero comer a sua comidinha. A Pâmela também fala. No domingo, mas ela falou assim: ai, mamãe, a sua comida é a comida mais gostosa desse mundo. Cozinha pra Aí mim. não tem como. Ai, né? meu Não Deus. tem, Vânia, não tem. lá em casa é a mesma coisa. Claro que a Virgínia cozinha a semana inteira. O básico, arroz, feijão, normal ali, né? Um franguinho. Mas chega final de semana, tem que fazer uma coisinha diferente. O Benício fica na cabeça dela. Esse final de semana ele quer estrogonofe. Ai, não, até já Comida de mãe, fala que comida de mãe é maravilhosa. A Pâmela fala isso, a comida de mãe é muito boa. Então, assim, final de semana, não todos, né? Porque geralmente a gente acaba almoçando fora com a minha mãe, porque final de semana, do dia de domingo, principalmente, é o dia de almoçar junto com a minha mãe. Sim. Então, assim, minha mãe, meus irmãos, a gente sai pra almoçar fora. Mas quando a gente não sai, aí eu faço um macarrãozinho, uma lasanha, um fricassê. Esse final de semana eles querem fricassê, pra eu trazer na segunda-feira aqui pra agência, que eles querem comer. Então tá, domingo eu faço. O pessoal tá Podíamos estar perguntando, segunda, Vânia, já sei que eu o vou Martinelli cozinha? Cozinha, ele queima até miojo. É? Nossa, que legal. Então, eu aprendi junto com o Martinelli, no mesmo chefe de cozinha, você entendeu? Então, craque, é uma beleza. Ó, teve uma vez, Sônia viajou, deixou eu com os dois em casa, certo? E aí virei pra eles assim, pessoal, e aí, hoje no almoço, o que a gente vai comer de almoço? Pastel. Demorou. Não, mas Nossa. esses dias tava... Claro que eu não fiz pastel, né? Comprou, né? Mas esses dias é porque a marmita da Fit Mineira é só tirar a tampa e pôr no micro-ondas, ligar no micro-ondas e pronto. Nem Na isso o Martinelli tampa, sabe fazer. Na tampa vem as instruções de quantos minutos tem que deixar. Esses dias atrás estava eu e a Jéssica num evento, acho que a gente estava em Santa Rita, não lembro qual evento que foi. O telefone toca, Martinelli. Eu não atendi, né? Ele mandou mensagem pra Jéssica. Jéssica, o que eu faço com a marmita? Como que eu esquento isso? Eu falei assim, gente, achei um absurdo aquilo. Nossa, Martinelli, obrigado, meu irmão. Obrigado, porque, nossa, Dona Sônia, não tô sozinho. Não tô sozinho. Nossa, obrigado, Martinelli, de coração, Martinelli. Olha, não somos só nós dois. Tenho Mas aqui, certeza que milhares nesse momento vão curtir esse vídeo, porque não somos os únicos. Eu tô nesse grupo, mas o rapaz aqui do lado, aquele cozinha, e agora? Não, mas aí nós estamos 3 contra 1. Aqui a gente tá defendendo o nosso lado, certo? Gente, eu acho tão bonito, tão bacana. Também acho um homem muito que bonito. cozinha, Acho muito bonito. sabe, um marido levantando. Meu sonho é marido levantar no domingo. Nossa, amor, deixa que hoje eu cozinho. Eu falei, nossa, eu queria ter isso. Matheus, tá de parabéns porque você cozinha. Parabéns mesmo, sabe? Deus faz tudo certinho.
E meu esposo não cozinha só no restaurante, ele cozinha em casa também. Então, às vezes, final de semana, a gente decide fazer um almoço e ele gosta muito de cozinhar e cozinha muito bem. E eu gosto muito de cozinhar também. E, embora eu não tenha muito tempo, eu gosto de fazer pizza, gosto de fazer algumas coisas diferentes. E a minha pizza é a melhor da cidade. Eu poderia ter trazido pra Olha gente só, hoje, né? Olha só. Vânia. Podcast com comida, tudo já é Olha bom. só. Sem a comida com a comida, então melhorou. Então, pensa bem, Vânia. Chama de novo, tá? Vamos ter que chamar. Por favor. Vamos ter que chamar. Depois que eu Certo. aprendi a fazer pizza, eu não gosto mais de comer pizza fora. Porque a gente faz de acordo com o gosto, né? Sim. Eu gosto de fazer pão, gosto de fazer bolo. E a Diana, minha filha, ela começou a pedir bolo, pedir pão. Só que assim, a rotina da gente não permite estar fazendo direto. E às vezes de manhã ela ia lá perto do fogão e ficava mostrando o forno, a boquinha e a barriguinha. Ai, que belezinha. E aí dá um certo trabalho ali, porque a criança não compreende. Fala assim, não, meu amor, hoje a gente vai comer ovinho cozido. Final de semana a mamãe faz. Só que parece que eles são tão inteligentes que ele não esquece. Aí, final de semana, ela vai lá mostrar o forno. Aí eu faço de vez em quando, né? Não dá, às vezes, todo sábado também. Mas eu acabo fazendo pra ela um pão caseiro, uma rosca. Ela gosta, né, que faz o bolo de banana pra ela. Então, assim, tem essa questão também, porque é importante pra criança também comer a comida ali, né, que os pais fazem. Quando a gente tem lembranças, né, da mãe da gente, da avó da gente, cria memórias. Sim. Porque às vezes a rotina é tão coisa, não, é meu trabalho, eu não posso fazer isso. Não, mas a gente tem que também fazer alguma coisa que não seja só trabalhar e cuidar da criança, né? Vamos cozinhar algo aqui. Ter um momento prazeroso com a criança, né? Porque tudo isso é memória, né? Tudo Sim, isso é... sim. Eu criei a memória uma vez na Dona Sônia quando eu fiz arroz Vaticano pra ela comer. A Vaticano, como que é arroz? Papa. Papa. Sobrou? Entendeu? Arroz Vaticano. Ela gostou. Ela gostou porque te ama, né? Depois ainda insisti, aí a segunda vez que eu fiz saiu arroz carnavalesco. Já comeu? Só sai em blocos. Você pode perguntar pra pessoa quantos pedaços de arroz você quer. Você corta, serve no guardanapo, suja nem prato. Entendeu? É bom. Essa é tecnologia. Aí foi onde que ela pegou e falou, pode deixar. Vou deixar que eu faço. Ela acha que eu fiz de Você nem propósito. editou, né? Por isso que as pessoas acabam no mineirinho aí, ó. Aí, Porque ó. lá tá arroz soltinho, gostoso, saboroso. É porque lá ele deve cozinhar grão por grão, pra ficar bem soltinho. Não, eu fico pensando nesse ponto. A gente come, porque meu. Não, se bem que meu arroz agora começou a chegar a um ponto bom, né, marido? Então, assim, porque antigamente era também O carnavalesco. marido só balançou a cabeça, pessoal. sabe? Tá, fala Não que não. expressou mais nada, só balançou a cabeça. Aí fica nossa. aí aquela interrogação. Interrogação. Não, mas tem que elogiar, senão não tem, hein? Agora ele sorriu. Ai, que delícia. Mas é legal, tá vendo? Porque quando a pessoa tem alguém que ajuda, fica muito mais fácil, fica mais leve a caminhada. O problema é quando ainda existem alguns maridos que não entendem que precisam ajudar nos afazeres domésticos para que... Porque o próprio legislador nos chamou de sociedade conjugal. O que é uma sociedade? Dois sócios investem com um objetivo comum. Sim, mas aí a mulher também, eu vejo isso como uma questão da mulher. Eu, como mulher, vejo que a mulher, ela tem que ter o papel dela de impor e demonstrar seu valor. A mulher, ela não pode apenas ser uma empregada. Eu tenho todo o respeito por as mulheres que optam por cuidar do lar. A minha mãe, ela fez essa opção tão logo que ela casou. Ela abriu mão de toda a vida que ela poderia ter tido profissional para cuidar do lar. Ela se dedicou integralmente a mim. Eu respeito plenamente a decisão das pessoas de tomar essa decisão. Só que quando a mulher, ela tem um sonho profissional, porque eu, por exemplo, eu vi a minha mãe assim, e desde criança eu não queria ficar em casa. Então, assim, eu via meu pai saindo de madrugada. O meu pai foi pedreiro a vida toda. E eu via ele saindo assim, e ele saía de bicicleta quando eu era criança para trabalhar muito longe de casa. E eu falava assim, eu quero ser igual ao meu pai. O meu pai era meu herói, assim, eu quero sair cedo, voltar de tarde, eu quero ter uma ocupação além da casa. Porque para mim o trabalho de casa não era suficiente. Desde criança eu pensava isso, eu queria algo mais. Então eu acho que quando a mulher escolhe querer este algo mais, ela tem que saber se impor.
e separar as coisas e falar assim, se ela seja casada ou se ela tem uma união estável, falar para o parceiro dela, olha, nós somos um casal, nós somos uma equipe, você tem seu trabalho, eu tenho o meu, e nós temos um trabalho conjunto, que é a nossa casa. A sua atribuição e passar a atribuição. Um lava, outro guarda, um tira o lixo, o outro lava a louça, tem que separar. Um cozinha e outro lava, tem que separar. A mulher tem que se impor. Porque senão o que vai acontecer? A criança, via de regra, às vezes acaba gostando mais da mãe, porque passa mais tempo com a mãe, e não necessariamente ela gosta mais da mãe. É porque a mãe que tá ali fazendo tudo e ela acha que só a mãe cuida dela. Então a gente tem que ter um conjunto ali para o pai também ser a inspiração da criança no cuidado também com a criança, com a casa. Porque a criança vai associar, né? Ai, colocou minha roupinha na mochila, tá cuidando de mim. Né? Então tem que ter essa imposição. Eu vejo que a mulher, ela tem que impor. Ela tem que ter o local de fala dela ali. Exatamente, eu acho que essa troca, né, tudo isso facilita o casamento, né? A gente vê, às vezes, tantos casamentos sendo desfazendo, né, por causa de bobeira, e muitas das vezes é isso. É que a mulher tá tão sobrecarregada com tudo dentro de casa, dentro e fora de casa, que aí o casamento vai desgastando, Sim, né? Vai sim. tendo aquele desgaste emocional, desgaste físico. Se tem essa divisão, essa ajuda, essa cumplicidade, né? É totalmente diferente, né? E a criança vê isso, a criança vai se inspirando nisso. Você viu ali o seu pai tendo aquele exemplo. Quando a criança tem esse exemplo do casal unido, com certeza ela vai ter isso também no casamento dela, né? Ela vai buscar aquilo para ela também. Vai. Carlinho, vamos faturar novamente? Vamos, meu querido, vamos. Estamos aqui conversando sobre a questão do marido ajudar em casa. Mas não adianta o marido ajudar em casa e não se preocupar com a sua aparência. Barba mal feita, cabelo daquele jeito. Aí, meu querido, não adianta. Pode ajudar do jeito que for. Pode faxinar a casa, cuidar do jeito que for. Mas se você não tiver bonitão, vai ficar só na expectativa. Então, o que você precisa fazer? Conhecer a barbearia do rei. Você vai... Beleza, eles não vão resolver a sua parada, vão deixar bem claro, porque às vezes você vai chegar lá, vai ver aquelas fotos bonitas daqueles modelos. Olha, eu quero sair desse jeito. O corte do cabelo, né? A barba, né, Vânia? E vai ter jeito de fazer o desenho da barba, o corte do cabelo. Agora, bonito, igual aquele Genequine que vai estar lá, é outra história. Então, vamos deixar bem claro, porque às vezes... Não, eu vi lá no podcast lá que vocês deixam a gente bem bonito. Então, presta atenção, porque às vezes não é bem assim. O cabelo vai ficar bonito, a barba vai ficar alinhada, tudo bonito. Mas, se você nasceu desprovido de beleza, conforme este que vos fala, meu queridão, não vai adiantar você tentar ser bonito. Mas tem que estar ajeitado. E lá, os meninos vão ter condições de deixar você aprumado. Então, não quer passar vergonha por aí, quer estar bonitinho? Vai lá na barbearia do rei. Fica ali na Comendador. Não esquece, o telefone e o endereço tá aí na sua tela. Eu posso comprovar, porque o maridão foi ontem lá, voltou, né? Na estiga. Alinhado, né? Alinhado, bonitão. Nossa, podia ter um jeito de dar um close no maridão, hein? Então, né? Mas não dá close, não, você vai inchar também. É muita gente inchada ali no fundo. Vai ter que pôr eles lá na rua, né? Não dá. De preferência o mais longe do outro, né? Porque o ego vai bater no outro. Daquele jeito. Certo. Aproveitando este momento, se você tem dificuldade de falar em público, vai acontecer em Pouso Alegre, do dia 12 ao dia 14 de setembro, presencial, a primeira imersão em oratória. Então, se você tem dificuldade de conversar com seu cliente, de fazer vendas, se você tem dificuldade de conduzir uma reunião, se você tem dificuldade de fazer uma pregação dentro da sua igreja, ou quem sabe até num bate-papo na roda de amigos, vocês ficam envergonhados, é a sua oportunidade de aprender ferramentas que vão fazer você conversar com maestria, com leveza e com objetividade. E para você saber mais sobre esse assunto, eu vou deixar o meu telefone aí embaixo, 35 98827 6488. Presencial em Pouso Alegre, vagas limitadas. E se você
estiver assistindo esse programa depois do dia 12 a 14 de setembro, para saber quando acontecerão as próximas imersões, você me segue lá no Instagram, carlos.gonçalves.mentor. Combinado? Voltando para cá, se você tivesse a oportunidade, olha só, certo? De deixar um legado para sua filha na questão maternidade e vida profissional, o que você começaria a falar de conselhos para ela? Nossa, foi profundo, né? Eu acho que responsabilidade primeiro, né? Porque eu acho que a gente está crescendo com uma geração tão irresponsável, né? Ela vê desde pequena a mãe a responsabilidade de acordar cedo, de estar ali no trabalho, de ter esse compromisso, né? Com os afazeres. Primeira coisa é isso, que eu acho que está faltando muito nisso. Depois, eu acho que aperfeiçoamento, né? Acho que a criança vê que a gente está estudando, está entendendo, está buscando conhecimento, buscando crescer. Que a gente não vai ficar só na mesmice o tempo todo, Sim. né? A gente está sempre buscando conhecimento, crescimento, para que a criança também tenha essa vontade, né? De crescer, de estudar, de aprender cada vez mais para ser melhor cada dia, né? E você, Priscila? Mesma pergunta para ti. Eu diria que... Não diria, né? Vou começar a dizer em breve, né? Assim que ela compreender, que ela não desista dos sonhos dela. Porque, às vezes, quando a gente é criança, a gente tem aquele sonho profissional. Eu quero me tornar advogada, eu quero me tornar dentista, ou até motorista de ônibus. Cada um tem um sonho. Sim. E cada um vem de uma realidade, mas que a gente nunca desista disso. A gente vive em tempos muito líquidos, e então o tempo tá tão assim, as pessoas estão mudando o tempo todo de ideia. A pessoa começa uma faculdade, começa outra e para. A pessoa começa numa empresa, pede para sair, começa noutra, e fala que não deu certo na vida profissional. Eu vou dizer para minha filha que ela corra atrás do sonho principal dela, que é uma coisa que eu gostaria de ter ouvido mais na minha vida, principalmente porque eu não comecei a faculdade de Direito quando eu formei na escola, mesmo tendo muita vontade. Eu fiquei com medo e eu comecei a administração, acabou não dando certo depois que eu ingressei no Direito. Então eu vou dizer para minha filha, olha, se você quer uma coisa, é essa coisa que você quer, não tira seu foco, não perca. E é muito fácil a gente perder o foco, principalmente quando a gente é mãe. E então eu vou dizer para minha filha e digo para todo mundo que é mãe, que é mulher, o que quer ser mãe. Se a gente tem uma escolha que a gente fez profissional, é porque a gente gostou daquilo em dado momento e que a gente não abra mão disso por causa das dificuldades do dia a dia. Da dificuldade de conciliar, às vezes, a família, a casa e o filho, porque minha filha vai ser mãe um dia, se Deus quiser, eu vou adorar ser avó. Então, que ela não perca isso, o foco dela, e insista, porque a gente só não vai conseguir o que a gente almeja se em algum momento a gente desistir. Então, ter foco. Se você sonhou um dia, é porque você consegue. E insistir naquele sonho. E vou apoiar a minha filha. Assim, como eu apoio, né? Qualquer um que fala, não, eu quero algo, eu vou dizer, não, vai até o fim. Por vezes, quando eu formei e eu não tinha OAB ainda, depois... Porque eu formei, foi pandemia, então eu não teve prova. Então, assim que eu passei na prova, eu não via oportunidade na minha área, por vezes eu pensei em desistir, mas tinha algo maior. Eu falava assim, não, se eu formei, eu vou insistir nisso. Inclusive hoje, as pessoas dizem, a advocacia tá difícil, não tem espaço para mim. Tem espaço para você, basta você acreditar em você, se capacitar e focar naquilo que você um dia acreditou. E é essa a minha palavra para todo mundo. Mas essa parte do foco é muito importante, porque a geração hoje está sem esse gatilho, está sem esse foco. Eu tenho uma empresa de recrutamento, né? E eu recebo muita mensagem, muita ligação dos jovens. O que tem para trabalhar? Qual vaga você tem? Aí eu pergunto, mas qual que é o seu perfil? O que você quer? Não, qualquer coisa serve.
falei, gente, mas como assim qualquer coisa serve? Se você quer pegar qualquer coisa, você não vai se dedicar a qualquer coisa, né? Exatamente. Então tá faltando isso, é foco. O que eu quero tal coisa, vou me dedicar a tal coisa, eu vou ser tal coisa. Eu falo muito isso com a Pamela tá naquela fase de que hoje ela quer ser bailarina, amanhã ela quer ser cantora, depois de amanhã tal coisa. Ela ainda não teve essa visão do que ela quer ser, mas eu tenho trabalhado na cabeça dela o seguinte, filha, procura saber o que você gosta, o que você quer. Exato. Desde pequena eu já estou trabalhando isso com ela, mas quando ela estiver na fase da sua adolescência, na fase ali de começar a buscar o conhecimento para um vestibular, ela saber exatamente o que ela quer. Não ficar pulando também, porque para não perder tempo, porque a gente fica, eu falo também, eu comecei uma faculdade para depois fazer o que eu queria de verdade. Olha quanto tempo que eu perdi. Eu perdi praticamente 4 anos que eu poderia ter, desde a primeira vez, já ter feito o que eu gostaria de ter, que eu sou hoje, né, professora, e teria começado no mercado de trabalho bem antes, mas não, fui tentar outra coisa que não tinha muito a ver comigo e acabei perdendo tempo. Então, eu trabalho isso muito na cabeça dela. Presta atenção, vê aquilo que você gosta de verdade e foca naquilo. Vai, visão, olha, mira naquele alvo e vai naquele alvo. Maravilha. Aproveitando, você está vendo eu aqui. E nós estamos inaugurando uma enquete. Que nome que você acredita que esse bonequinho merece ter? Você escreve aí nos comentários e nós vamos ver o nome mais criativo e o que mais incorporar aqui a dinâmica do podcast, que você já acompanha há bastante tempo, vai ser o nome que a gente vai batizar esse bonequinho aqui, ó. Então, ó, está nas suas mãos, literalmente, que você vai digitar o nome que você quer que este bonequinho receba. Conforme a gente sempre faz com o nosso convidado, Priscila, tem um bate-bola, certo? Conta uma coisa pra mim. Uma lembrança boa da maternidade. Uma lembrança boa? Ai, quando ela nasceu, assim, chupando o dedinho, assim que eles me deram, porque foi parto cesárea e quando eles me entregaram, ela tava com 2 dedinhos na boca. É inesquecível. É. E o coração nessa hora? Ai, eu fiquei muito feliz de ver o rostinho. É o dia, né, que muda a vida, que mudou a minha vida, assim. Nunca mais ia ser eu sozinha. Ia ter eu e alguém ali pra enfatizar ainda mais os meus sonhos, né? Então, foi maravilhoso. Aquele coração que durante 9 meses bateu junto de ti e agora batendo do lado de fora. Isso, é uma imagem, assim, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Uma imagem muito forte. E isso é uma lembrança boa. Agora, conta uma coisa pra mim. A primeira palavra da sua filha. Papai. Isso acontece, sabe? Nas melhores famílias. Carregam 9 meses. Mas não, eu vou explicar por quê. Explique. Quando a gente vai falar sobre fonemas, a letra P, a palavra, o fonema P é o mais fácil de se pronunciar, entendeu? Por Entendi. isso que, na verdade, a criança não quis dizer pai, porque o fonema então, é tão fácil de fazer. Entendi. Que sai espontaneamente. Espontaneamente. Entendeu? Não precisa forçar. Mas agora eu vou contestar você, Vânia. Não. Você tá falando em português. E nas outras línguas? Father. Ah, não. É? Você sabe se lá nos Estados Unidos a primeira palavra é essa? Não. Você que está nos Também assistindo aí nos Estados Unidos, escreve aí. Se aí nos Estados Unidos a criança fala primeiro papai ou mamãe. É não, a primeira palavra que aprende é não. Não, é verdade. Aí eu concordo. Não. Da Diana foi pai, porque eu incentivava também. Sempre falei muito pra ela. Papai vai chegar, o papai está vindo, papai vai fazer algo por você, papai é maravilhoso, papai te ama. Eu incentivei, de certa forma, porque eu acho que a mãe tem que incentivar o filho, não gostar só da mãe. Ele tem que falar, olha, papai também. E acabou que, de certo, como ela era a cara do papai, e ela sempre adorou um espelho, de certo ela pensou, papai. Mas a filha mulher é muito apegada ao pai, né? Gente, é demais. Meu marido briga até com a Pamela, chama a atenção dela. E ela tá o tempo todo lá grudadinho no pai. Então. É o rabinho do pai. E o filho homem é o contrário, viu, Vânia? O filho homem é com a mãe, né? O meu é menino, fica... Nossa,
Fica deixar o dia inteiro com a Virgínia. Pois é. Lá em casa é um casal e os dois gostam de mim. Mas enfim, brincadeira. Mas aí a teoria agora do Carlos prevalece mesmo. Realmente, a menina ela é mais ligada ao pai e o menino é mais ligado à mãe. Certo? Um desejo, ainda hoje. Ainda hoje? Tipo assim, você teve o desejo de ter a criança, a maternidade, desejo que você ainda imagina de um sonho. Um sonho? Nossa, Carlos, se eu falar meu sonho é profissional, hein? Não tem problema. Aqui a gente tá falando sobre maternidade e vida profissional. Meu sonho é me tornar juíza de direito. Ué? Mesmo com a filha e mesmo as pessoas não acreditando que uma mãe pode fazer isso. Várias mulheres conseguiram e eu acredito e tenho fé que a minha vez vai chegar. Não tem problema nenhum se encontrar comigo na rua e virar a cara, aí você vai ver. Brincadeira. A Priscila não vai fazer isso porque a gente trabalhou junto, a gente sabe da competência. E essa menina é fora da curva, porque as coisas que ela fala aqui, as coisas que ela já comentava com a gente quando a gente trabalhava junto. Um filme ou um livro que você indicaria? Olha, um livro que tem muito a ver com esse momento da maternidade, eu li recentemente. Ele chama Contentamento, eu não lembro o nome da autora, ele tem a capa toda florida. E ele conta, na verdade, como... É como se fosse a história de Paulo, como Paulo da Bíblia. Acredito que pessoas que são agnósticas, né, o nome que se dá hoje, não vão gostar da leitura. Mas para os cristãos, acho que é uma leitura bacana. E ele fala como devemos estar contentes mesmo no meio das adversidades. Eu recomendo. Nancy Wilson? Isso mesmo. Qual que é o nome do autor? Nancy Wilson. Maravilha. É um livro fininho, maravilhoso. Dá para ler, assim, em um sábado à tarde. Olha, bacana. Fica aí a indicação de leitura. Um momento difícil para você. Eu tive um momento muito difícil que me marcou e talvez isso impacte em decisões futuras de ter ou não filhos. Porque no momento eu não pretendo, mas talvez isso tenha algum impacto nessa decisão. Foi que eu tive bastante dificuldade no pós-parto, porque eu decidi ficar sozinha. Como eu disse, meus pais poderiam ter me ajudado, mas eu decidi ficar sozinha. E a Diana, minha filha, ela afogou em um dia, na época em que ainda fazia a amamentação materna, e eu estava sozinha. E isso tem um peso, um momento muito difícil para mim, que marcou muito a minha maternidade, porque por um segundo eu tive medo de perder ela. E eu acho que foi a única vez que eu tive medo de perdê-la, assim. Foi muito difícil para mim fazer a manobra sozinha. Eu fiz a manobra 3 vezes e ela não voltou a respirar. E eu tava quase indo pra massagem cardíaca, mas eu tenho muita fé em Deus e eu falei com Deus por um segundo muito rápido pra me ajudar e ela voltou a chorar. E deu tudo certo. Mas isso me marcou muito. É uma coisa, assim, que vai ficar pra sempre ali. Um medo muito forte, um medo de perder. Uma criança ali que Deus me deu de presente, um medo, um sentimento como se eu fosse incompetente naquele instante, de conseguir fazer ela voltar ali, né, sair daquele afogamento. Muito difícil esse momento. Ainda bem que Deus te ajudou. Uma comida favorita? Eu gosto de muitas coisas, mas é a minha pizza. Não, tem que trazer. Ela é de gorgonzola, parmesão, mussarela e damasco. Oh. E eu deixo o damasco de molho um pouquinho de mel. E ela fica, assim, maravilhosa. Faço um molho de tomate com gergelim, bastante cebola e alho. É show de bola. Então, se aquele menino ali, que é o responsável pela parte técnica, desconfiar, a culpa é sua. Tá? Eu já estou desconfiado. E ele desconfia facinho. Carlinhos, vamos fazer o seguinte: traz ela semana que vem de novo. Fala pra trazer a pizza. Só senta na mesa com a pizza. Aí, eu tenho 4 formas só, gente. Ô, Carlinhos, aí eu sento na mesa. Aí você senta, né? Né? Espertinho, tá bom. Priscila, um abraço quentinho ou um beijo com carinho? Meus pais estão com a Diana neste momento, né? Claro que ela está dormindo, mas eles estão lá de olho na babá eletrônica. Meus pais são minha inspiração, são tudo pra mim.
São, assim, eles que me apoiaram desde quando eu engravidei, que estiveram do meu lado, que estão comigo até hoje. É a nossa única rede de apoio. E meus pais dedicaram toda a vida por mim, acreditaram em mim profissionalmente, né, que é o nosso tema aqui. Mesmo a minha mãe não tendo nem a 4ª série, tampouco meu pai, eles não terminaram sequer o ensino fundamental, confiaram em mim e me deram a oportunidade, né, porque eles pagaram minha faculdade e me deram a oportunidade de me tornar advogada. Eu dedico a minha carreira a eles, pretendo, assim, correr atrás dos meus sonhos, né? Tentar os objetivos profissionais que eu tenho por eles. E, assim, todo o amor do mundo, muito sucesso, muito carinho. Eles são tudo na minha vida. Maravilha. O que você diria à sua filha sobre ser mulher? Eu diria pra ela que eu não acredito em sexo frágil. Eu acho que a mulher é mais forte do que ela imagina. E eu diria pra ela não usar da beleza dela, nem do corpo dela, pra conquistar o que ela precisa na vida, e sim dar inteligência, pra ela ter valores, pra ela, desde nova, ter o objetivo de ter uma família e não se iludir com as promessas que existem hoje de coisas fáceis. Porque custa muito caro o que vale a pena na vida. E um dia a gente vai chegar lá no final da vida da gente e não vai ser bom. Eu penso, talvez, que não seja você se deparar com os últimos minutos da sua vida e pensar que você fez coisas que não deveria para obter o que você poderia ter no tempo certo, fazendo da maneira correta. Eu diria isso para ela. Maravilha. Uma palavra que defina maternidade. Amor. Eu imaginei que você falaria. Agora completa essa frase para mim. Eu jamais falaria que... Não sei. Ótimo. Porque por mais que eu não saiba algo, eu vou tentar descobrir. Então, talvez eu diga... Vou descobrir para você. Maravilha. Um recado final para quem está nos assistindo, só que antes disso, vocês estão curiosos para saber o que ela trouxe, né? Nós também. Nossa. Nós também. E aí, Priscila, o que você trouxe para marcar a sua passagem aqui pelo podcast? Eu trouxe uma... É um enfeite e é uma mãe com uma filha. Sou eu e a Diana. Tudo Talvez a ver. no futuro, porque ou no enfeite tá maior a criança. Mas ela tá grudada com a mãe, e é isso. O filho sempre vai ser o grude da mãe ali. E do pai também. Mas talvez pra mãe, a mãe se sinta um pouco assim, né? De ficar, nossa, tá todo o tempo comigo. E simboliza isso. A mãe e a filha ali, uma alegria. E que isso seja leve, seja tranquilo, seja intenso. E vai passar, a criança vai crescer. Então, essa é a imagem, sabe? Eu trouxe ali. Pode pegar, se Tá, eu acho que tá aí do teu lado. Só, O Martinelli deixou aí pra deixa eu você. tirar, Isso. E é a mãe com a filha pra gente sempre lembrar que um dia a criança esteve ali, né? Talvez a sua filha já está moça, né? Vai passar. Mas um dia ela esteve ali alegre do lado da mãe. Ai, que lindo! Um abraço de carinho. Que legal, menina. Olha. Olha que lindo! Tá pegando aí, Carlos? Certinho. E a impressão minha ou a mãe tá grávida? Pode ser só o balanço do vestido, pode ser uma gravidez, fica um mistério. Muito Mistério. lindo. Mistério. Priscila, um recado final para quem está nos assistindo. Olha, se você é mulher, se você é mãe, ou se você é homem e tem vontade de ser pai, vontade de ser mãe, não fica deixando para depois. Principalmente as mulheres. Às vezes a gente coloca muita coisa, muito sonho. Eu vou fazer isso depois. E talvez uma hora você não consiga mais ser mãe, se tornar mãe, porque a mulher, ela tem ali, né, um tempo em que ela vai conseguir engravidar de maneira natural e saudável. Então, pra gente não abrir mão por medo,
porque nunca estaremos preparadas para o desafio, né? E que as mulheres não abram mão de ser mãe só por conta da carreira profissional, porque é possível conciliar a profissão perfeitamente com a maternidade. Maravilha. Vânia? Não tem nem muito o que falar, né? A Priscila falou tudo. Eu acho que quem nunca teve essa experiência que tenha, porque é maravilhoso, é algo surreal. Acho que desde a geração, eu lembro muito da minha geração, da minha gestação, né? Como que foi, cada chutinho que eu tinha na barriga, cada mexidinha, aquilo ali era emocionante. Quando eu ouvia o coraçãozinho no ultrassom, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fiz o ultrassom, eu tava com 1 mês e 2 semanas, as coisas assim, não tinha nem 2 meses. E o coração batia tão forte, e aquele desenho ali no ultrassom era um grãozinho, né? Eu falei assim, gente, como que algo tão pequeno, tão sem forma, o coração bate tão forte. Então, são etapas que eu tive ali na gestação, hoje com a Pâmela até 8 anos de idade, que, assim, é algo surreal. Então, você, mulher que deseja, continue com esse desejo. Você, mulher que às vezes não pensa, mude a cabeça, porque você não sabe. E quando a gente tem, assim, às vezes a gente leva tantos anos para ter, né? E a gente fala assim, não vou me programar, não adianta. É igual casamento. Se você se programar, você nunca casa. E quando você tem, você fala assim, nossa, como que eu fiquei tanto tempo sem esse serzinho na minha vida? É surreal. Então, assim, viva a maternidade, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, conforme você viu, sempre assunto de ponta. E aqui foi Carlos Gonçalves em mais um podcast Soltando o Verbo. E até a semana que vem, se assim o Senhor permitir.